Ácido desoxirribonucleico. Esse é o nome completo do DNA. O DNA, cara, é um ácido nucleico que tem um jeitão assim bem particular e vale a pena a gente olhar com cuidado. A começar que a molécula de DNA, ela é formada por duas fitas. E essas fitas elas estão enroladinhas, formando uma estrutura que lembra um cabelo cacheado, que a gente chama de alfa-hélice ou helicoidal. Para a gente tentar abstrair, criar uma ideia de como deve ser essa molécula, é como se ela fosse aquelas escadas antigas, retorcidas, onde o corrimão seria o esqueleto de açúcar, em referência à pentose e o grupamento fosfato, e os degraus seriam as bases nitrogenadas. Essa ideia da escada retorcida, do corrimão, do degrau, é uma ideia que quem trouxe foram dois pesquisadores na década de 50 que levaram os louros por desvendar a molécula de DNA, que foi o Watson e o Crick. Eu digo isso porque algum tempo antes do Watson e o Crick, uma pessoa chamada Rosalind Franklin, ela deu um passo bastante importante, bastante significativo para elucidar a estrutura do DNA. Ela fez uma espécie de radiografia da molécula, que foi decisivo para que a molécula pudesse ser desvendada no que diz respeito à sua estrutura. Mas a Rosalind foi apagada da história. Quem levou a fama, o Nobel e os louros pela descoberta foi o Watson e o Crick. Bom, além disso, a molécula de DNA ela é formada pelas bases nitrogenadas adenina, timina, citosina e guanina. Então ela é formada por A, T, C e G naquela complementaridade que você já está ligado, A com T, C com G. Outra coisa importante que a gente tem que olhar com bastante cuidado, real, mano, é para pentose. Por duas razões. A primeira razão tem um pouco a ver com o nome do DNA, desoxirribose. Você pode nem saber qual que é do DNA, tá ligado? Mas você já vai perceber que pelo menos um oxigênio a menos o DNA vai ter uma falta de oxigênio, seja um, seja alguns, mas desoxi nos dá um indicativo. E de fato, a pentose do DNA tem um oxigênio a menos. A gente está ligado que os açúcares, lá, os carboidratos, tem uma forma geral que é CH2O, que é um carbono hidratado, certo? E nos dá um indicativo de que a mesma quantidade que há de carbono há de oxigênio, isso de um modo geral. No caso do DNA, isso não acontece, porque ele tem um oxigênio a menos. Então, no açúcar de 5 carbonos, a estrutura fica com C5, H10O4. O oxigênio o DNA tem um oxigênio a menos. Isso é bastante importante do ponto de vista estrutural, porque dá bastante estabilidade para a molécula. Outra coisa mega importante, cara, para a pentose é o quão importante é para nós sabermos numerar os carbonos. Porque numerando os carbonos nos dá indicativos do sentido da fita e eu vou explicar isso melhor para ti. Como que a gente começa a numerar o carbono da pentose? A partir do carbono 1 é aquele carbono que está ligadinho com a base nitrogenada e seguimos até o 5 em sentido horário. Quando a gente faz isso, a gente percebe algumas coisas. A primeira coisa é que o carbono número 5 está ligado diretamente ao fosfato do nucleotídeo. Isso é uma coisa bem importante. A segunda coisa é que esse fosfato desse primeiro nucleotídeo liga-se ao próximo nucleotídeo para estabelecer a conexão dos monômeros da molécula por uma ligação mega importante, cara, chamada ligação fosfodiéster, com o carbono 3 da pentose do nucleotídeo seguinte. Vamos de novo? O carbono 5 do nucleotídeo liga-se diretamente ao fosfato e o fosfato liga-se ao próximo nucleotídeo por uma ligação chamada fosfodiéster com o carbono 3. Quantas vezes forem necessárias para estabelecer, a molécula de DNA. Maravilha! Então, se a gente puder olhar para criar uma ideia sobre essa primeira fita que nós estamos montando, a gente vai perceber que o primeiro nucleotídeo tem o carbono 3 livre e o último nucleotídeo, não importa quantos são, vai ter o carbono 5 livre, certo? Então eu tenho o sentido do carbono 3 para o carbono 5. Então essa primeira fita que montamos, que pensamos aqui na montagem dela, tem
Sentido 3, 5. 3 linha, 5 linha. Perfeito? A fita de baixo. A fita de baixo, cara, ela corre paralela, mas ela vai correr em sentido contrário, porque é como se ela fosse uma imagem espelhada. Então, ao invés de eu ter a extremidade 3 livre na fita de baixo, vai ser a extremidade 5. E do lado de lá, ao invés de ser a extremidade 5, vai ser a extremidade 3, que vai ficar livre. Então, a fita de baixo, que corre paralela à fita de 5, de cima, tem a extremidade 5 linha para a extremidade 3 linha. Pronto! Através da numeração dos carbonos, a gente entendeu como é que está a orientação da fita. A fita de cima, 3 linha, 5 linha. A fita de baixo, 5 linha, 3 linha. Certo? Isso é muito importante. Porque, primeiro, nos dá a orientação das fitas. Segundo, nos permite enxergar que as fitas do DNA, elas são paralelas, mas elas correm em sentidos opostos. Então, as fitas de DNA, o DNA, é formado por fitas antiparalelas, uma característica muito importante do DNA. E a terceira coisa é que o sentido 5 linha, 3 linha é o famoso sentido da vida. Então, todos os fenômenos relacionados com replicação, com transcrição, há uma predileção pelo conjunto enzimático para essa fita, tá bom? Para ficar mais nítido, eu vou chamar você para a gente ver uma animação, para ver algumas imagens, porque isso é bastante importante, certo?